Wanda, Capitão América, Natasha, Justiceiro, Demolidor. Pode juntar, faz filinha aí. Todo mundo perdendo pro Cavaleiro da Lua. Ah, levar umas palmadinhas dos meus pais nunca foi problema na infância. Hoje em dia é mó mimimi. Você vai aprender a ouvir. Problema eu não sei, mas aqui foi capaz de gerar um cara com várias personalidades, totalmente instável e ainda um arauto do Khonshu. O que parece é que até o fim, a mente do Mark Spector, a personalidade verdadeira, vai enganar a gente, os telespectadores. O que tá rolando nessa série, de verdade? Meu Cavaleiro da Lua. Meu povo, aguenta, Matheus Barros sou eu. E Cavaleiro da Lua, eu posso dizer que é o roteiro, é a história de origem mais pesada de todo o universo cinematográfico Marvel. E olha que a gente tá falando de um universo que teve Capitão América, o cara que viveu horrores do nazismo, da guerra. Posso fazer isso o dia todo. Eu diria que apesar dele não ter a violência, assim, explícita na nossa cara de um demolidor ou um justiceiro, ele consegue ser mais impactante nessa questão de você ficar pensando, tenso. Caralho, esse pivete sofreu demais. Coitado, pô. A cena do Mark no enterro do irmão, moleque velho, sendo culpado pela própria mãe, a tal da Wendy, pela morte dele, é fortíssima. Isso é tudo culpa sua! A partir de outros personagens, como a Natasha em Ultimato, a Wanda em WandaVision e por aí vai, a gente já tinha visto Marvel Studios lidando com o luto. Mas não dá pra comparar com isso não, agora foi diferente. Eles abordaram no meio desse engodo aí, meu povo, agressão infantil, projeção, que é o ato de culpar alguém pra se sentir menos culpada, jogar a culpa. No caso da mãe dele, ela jogando nele pra se sentir menos culpada, e no caso do próprio Mark, ele joga muito a culpa no próprio pai que só tentou ajudar. Se a gente vê bem, esses são assuntos que dificilmente a Marvel tocaria se eles estivessem pensando em produções como coisa pra criança. Eu sei que não é, mas tem gente que ainda solta essa fanfic. Cavaleiro da Lua tá fechando sua temporada mostrando como é possível falar de abuso, problemas psicológicos e violência sem explicitar isso de forma a machucar um telespectador mais novo, mais sensível. É sutil como um soco de mercenário. Aliás, falando em soco, né? A parte da porradaria eu já vinha dizendo aqui que tá sendo feita de uma forma muito inteligente. Ninguém pode dizer que não é violento, que é levinho, de boa pra todo mundo. Um dos roteiristas, inclusive, falou sobre isso. O cara tá até fazendo também, além de Cavaleiro da Lua e outras produções da Marvel. Na verdade, ele é contratado do Marvel Studios, né? Ele tá fazendo a continuação da animação dos X-Men lá dos anos 90, X-Men 97, que vão chamar. Bota aí a musiquinha que eu quero dar uma sambadinha, vai. Mas sério, o Bill DeMaio disse que a base deles para não ultrapassar a violência eram os filmes do Capitão América. E pensando assim, meu povo, faz total sentido. Era tipo, podemos e precisamos ter lutas, mas o nosso limite está em Steve Rogers e Bucky Barnes. Ou seja, conseguiram formatar um personagem que é sim violento como foi o Soldado Invernal e é ainda, né? O cara é um assassino, mas ao mesmo tempo lembram que por isso ele tem, ó, os grilos na cabeça. Em imitação de grilo parecia um pinto, né? É grilo, viu? Só que no caso do Bucky era bem diferente, né, meu povo? Porque ele tinha essas coisas na cabeça, essa culpa, porque ele sabia que se não tivesse sendo controlado, ele não faria aquilo de bom grado. Ele foi assassinado. O quê? Pelo Soldado Invernal. Eu até falei um pouco sobre isso nas análises que eu fui fazendo de Falcão e Soldado Invernal. Fiz episódio por episódio, você não viu, ó? Tem um link aqui do último. Vê lá, se você não viu, que é bem legal. Você já viu a série, então você vai entender direitinho e ver se concorda com o que eu falei sobre o Bucky, sobre o Sam, sobre todo mundo. Voltando no assunto principal, o discurso do Mark, nesse tipo de caso aqui, é muito semelhante ao do Justiceiro. A justificativa de matar porque eles eram ruins, as vítimas eram escória. Só que o Frank Castle, apesar de ter a saúde mental um pouquinho, uma barrinha mais em dia do que o Mark, ele não fica com a consciência pesada, né? Ele faz aquilo que ele acha que tem que fazer. Adivinha o que eu vou fazer? Enquanto o Mark, na verdade, queria era ter perdido cada uma das batalhas que ele travou. Ele não desiste, mas também não se orgulha de ser um assassino, saca? Tente tirar uma vida.
pra ver se esquece rápido. O fato é que esse episódio 5 fez a gente duvidar de tudo que tá rolando ainda mais. Porque dessa vez eles fizeram isso tudo com um mergulho profundo na mente do personagem principal. Era aquelas coisas que eu vinha falando, né? No episódio passado eu falei, o local que ele tá lá não é um manicômio, mesmo tendo esse o título do episódio agora, do 5. Mas não é, ele é muito plástico, ele é muito enfeitado pra isso. É a representação da mente confusa do Mark, de como ele tenta entrar em um equilíbrio entre as suas duas partes pra tentar descansar em paz. E é descansar em paz mesmo que eu quero falar, porque tudo do Cavaleiro da Lua tem ligação com morte. Independente do quão variável possa ser a origem desse personagem, por conta dessa fuga da realidade do Mark, sempre vai nesse caminho. Ele ter morrido, ele querer morrer, ele realmente morrer, pessoas ao redor dele morrerem, ele voltar, reviver, sobreviver. Outro exemplo claro, pegando referências que eu já tinha dado no último vídeo, quem não viu, ó, a análise do último episódio, dá uma olhada aí porque vale muito a pena, que eu fui falando várias coisinhas que a gente vai aproveitar ao longo dos próximos vídeos, então é bom ver tudo, belezinha, meu povo? Mas eu tô falando aqui é da hipopótama, da Tueris. É lógico que ela representa o feminino na vida dele. Ela pode até ser a deusa do balacobaco todo, mas também tá ali fazendo um paralelo. Culpa sua! Essa cena aí que a gente tá vendo, logo no início do episódio, deixa tão claro isso, mas tão claro. Gosto de me gabar não, mentira, gosto, mas acertei, né? A mãe dele. O lance é que como o Mark tem muita ligação com a cultura egípcia, tem muito conhecimento, a mente dele se molda daquela forma ali. E é algo que eu acho sensacional pra série. Agrega muito, meu povo. Mostrar coisas nunca antes exploradas, desde o detalhe do kippah na cabeça do Mark no dia da morte da mãe, mostrando que ele é judeu, que segue o judaísmo, e até todas as referências aos mitos egípcios, que se você não entender o que é, provavelmente a série já não tá fazendo mais nenhum sentido pra ti. Isso é louco, né? Não importa mais se é real ou não é. É a forma do cara de encarar a morte, chegar ao Duat, um lugar onde as almas esperam por julgamento, ou seja, pesam o coração da pessoa em comparado à pena da deusa Maat, que é a deusa da justiça, para saber se a pessoa não carrega um peso que a tiraria do paraíso, no caso aqui representado pelos campos de junco. E para tudo isso eles precisam navegar pelo aro, pelas areias geladas. Complexo o bagulho, né? Nenhuma alma desequilibrada no meu barco. Mas é muito parecido com a nossa cultura católica, né? Religião aqui do Brasil que é predominante. Questão de se você é bom, você vai pro céu. Se você fez coisas ruins, você vai pro inferno. Paraíso e o local ruim, onde as pessoas sofrem. Fora a questão de navegar pelo limbo ali, o rio do limbo no caso. Aqui são areias, mas é cultura egípcia. E eu não aprendi novamente sobre o limbo com livros, não. Foi de novo com Animaniacs. Crueldade da pós-vida. Esse rio é a saída. Ah, então afinal, os deuses, tudo aquilo que está sendo mostrado não existem. Não é isso, meu povo, mas também não deve ser daquela forma que está sendo mostrada. É o tal do princípio da organização que o Harold fala lá pra ele. É exatamente isso. Algumas pessoas, por traumas ou quaisquer problemas psicológicos, acabam criando suas próprias realidades, moldando sua mente para conseguir literalmente continuar. É o que te deixa mais confortável para viver. E sim, a gente pode ligar esse princípio também ao que a Wanda fez em WandaVision, meu povo, e por causa do luto. Por toda a dor que eu causei. Só que o Mark é menos consciente do que ela. Ele tá vivendo aquilo tudo de forma desesperada, de um jeito que só pode acabar na morte dele ou na solução do problema, fazendo sumir a personalidade que ele não precisa mais para se blindar. É uma briga interna, adrenalina constante, tensão mesmo, ansiedade. A Wanda se manteve em Westview ali para tentar acalmar, abrandar o coração dela, mas ela não esqueceu do todo, de tudo que aconteceu nos filmes. Thanos. E é por isso que eu digo, eu vinha batendo nessa tecla como a Marvel tá tentando deixar o Cavaleiro da Lua isolado do seu universo, mesmo fazendo parte dele como um todo assim. Isso não é à toa, não há quase referências e o sentido vai sendo mostrado agora. Não é só pro roteiro focar no protagonista, mas porque o Mark vive no próprio mundo dele, criou sua realidade na cabeça, o que de fato prejudica muito menos as pessoas ao redor dele do que a Wanda faz, mas prolonga isso por um tempo indeterminado. Afinal, ele tá aqui, ó, preso. Percebam que no período em que a série se passa, é notável que o Steven tá no comando, provavelmente por ser o que eles precisam para enfrentar tudo que tá rolando. Quando o Steven tranca uma porta, ele não deixa
deixa que o Mark saia, ele prende o Mark por completo no seu interior. Steven! Volta aqui! E agora tá provado, né? A gente descobriu que o irmão dele e ele gostavam muito de um Steven Grant, um cara que era um ídolo da TV. Irmão que a gente só descobriu que ele tinha agora. Esse foi um nome ao qual o Mark se apegou por conta do principal trauma dele, o gatilho que o levou às alterações psicológicas, a morte do pivete, do irmão. Meu povo, logicamente vocês perceberam que agora a gente tem a certeza, né? Tinha aquela dúvida se o Mark era realmente a personalidade principal, a que ele começou a vida, e agora se provou, como nas HQs. No início da série quiseram dar a entender que o Steven era o protagonista e o Mark a segunda personalidade que o perturbava. Só que já tinham muitos indícios sobre isso, né, meu povo? Eu vinha falando aqui, episódio por episódio aí, vocês devem ter visto, desde o primeiro acho que eu falo, que o Steven não parecia ser o dono do corpo. O Mark era muito mais presente, vários pontos provavam isso. O principal deles, ao meu ver, é a questão da quantidade de vínculos que o Mark já tinha. Casado com a Layla, tem o francês que a gente viu no celular dele e por aí vai. Se você analisasse minimamente, indicava que o Mark estava no comando por mais tempo. Mas, meu povo, eu também adorei que a história familiar do Mark e do Steven, né? Se a gente for contar os dois como um só, tem peso agora. Tem muito mais peso que nos quadrinhos, eu diria, e é fiel ao mesmo tempo. Aqui a gente vê o pai dele, que nos quadrinhos é um rabino, como um pacato pai de família, com o visual do Rick Moranis e querido encolher as crianças. Já a mãe é desestruturada totalmente, né? Quebrou o cara por completo. O lance é que aquele menino criou o Steven, alguém que aguenta as coisas mais calado, alguém mais retraído, que aguenta o tranco, a pancadaria e deixa a agressividade toda pro Mark. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Toda não, porque a gente sabe que esse cara não tem dupla personalidade, sim múltipla personalidade. E já existe uma que a gente tem visto ao longo da série, que é a secreta, que muito provavelmente é o Jake Lockley. E nesse ponto eu acho que ele já foi criado, viu? Nós vimos o Steven e o Mark juntos terem o apagão, não saberem quem fez o que ali. Vimos o caixão vermelho com alguém dentro, que significa outra personalidade tentando sair. E a memória que eles observam de longe durante o episódio, que nenhum dos dois parece lembrar muito o que era, parece só uma rua. Depois a gente descobre que na verdade é o dia da morte da mãe dele, né? E ele tá bebendo, não parece o jeito do Mark, parece um jeito mais desesperado, né? Mas ao mesmo tempo não parece o jeito do Steven também. E naquela rua, ao fundo, eu posso estar ficando louco, mas eu acho que pode ser também. Dá pra ver um táxi. E o Jake é taxista nos quadrinhos. Pode ser uma referência, meu povo. Ali pode ter sido um momento em que o Jake foi criado. Você se lembra disso? Até porque o Mark não estava completamente aberto a falar sobre aquelas coisas e não explicou o que ele realmente lembrava. Em um episódio final, eu acho bem provável vermos o Mark conseguir entender melhor a sua própria mente e personalidade. Agora que o Steven se foi, entendeu por que ele começou a achar justo a decisão dele ir parar no paraíso. Parar no paraíso. Não, mas a gente tem realmente que saber o fim desse personagem, né, meu povo? Tô aqui virando, pegando a pizza, porque eu vou comer uma pizzazinha, que esse episódio foi alucinante, eletrizante, provavelmente o melhor de todos os episódios, talvez, viu? Eu acho que foi. Se você pensar bem aí, nossa, esse episódio 5 foi incrível, mostrou muita coisa e eu quero só que vocês digam o que vocês mais gostaram aqui nos comentários. Espera aí, só dar uma mordidinha aqui, rapidão, rapidão, rapidão. Porque assim, vamos lembrar que tem muitas coisas em aberto. Ele citou o Bushman, por exemplo, que é um mercenário que quase o matou e matou o pai da Layla. O mesmo dos quadrinhos. Aqui ele diz que é um antigo comandante dele. Mas não passou disso. Será que esse cara ainda volta? Acho preocupante tantas questões a serem abordadas ainda no episódio final. Mas estou confiante, porque estou gostando da série, achando muito diferente. E é como eu disse, podia ser uma série da Netflix, das Demolidor, dessas aí, porque tem um clima muito mais pesado do que todas as outras. Estou mais animado ainda pensando que vai vir aí Blade, que vai vir Werewolf by Night e por aí vai. Nossa, pra completar essa animação linda, uma pizza de carnezola, carne com gorgonzola do Los Bravos, parceiraço aqui do Uplay. Pizza de carne com gorgonzola não tem como errar, não tem como dar erro. Mas se você acha que carne com gorgonzola é demais pra você, o pessoal do Los Bravos tem de tudo. Dá uma olhada nessa pizza aqui
aqui que é a loucura do brabo. Ela tem calabresa e não podia ser uma calabresa comum por lá. Tem geleia de pimenta, tem cream cheese e Doritos por cima. É sensacional. Essas duas são minhas duas pizzas favoritas, real oficial. Da crocância lá da loucura dos brabos, da Carnizola, que é uma pizza mais recente de sabores lá deles. Sigam Los Brabos, eles apoiam cultura pop, sempre estão nas minhas empreitadas e a gente precisa de vocês pra apoiar essa galera também. Eles têm que estar junto da gente e vocês junto com eles e por aí vai, essa misturada toda. Eu sou o Steven, eles são o Mark, vocês são o Jake e por aí vai, belezinha, meu povo? Oremos e esperemos o último episódio bom. E fiquem ligados no canal que antes do último episódio tem muitas outras coisas. Semana que vem está Doutor Estranho, meu Deus, é muita coisa pra falar. Põe mais um vídeo pra conta.